Nem uma empadinha de queijo, nada, não? Deixa pro próximo. Só tem cachaça. A gente tá no ar. Então, pessoal, todo mundo já deve estar ansioso aí para saber dessa novidade. Estou aqui com meu irmão, meu amigo Racine. A gente vai fazer um novo podcast aqui nos estúdios Búzios Connect. Né? A gente está muito feliz aqui de poder falar um pouco com vocês e principalmente conversar entre a gente e vocês assistirem o que a gente está dizendo. É bom lembrar que hoje é o programa de apresentação. Os entrevistados vão ser nós dois mesmos, né? O entrevistado André, o entrevistado Racine. A gente tem que se apresentar primeiro, né? Isso aí. Aí no próximo programa já vão aparecer os patrocinadores, já vão aparecer os entrevistados, aí vai pegar fogo. Hoje é mais para vocês conhecerem a gente, um pouquinho da nossa vida, né, André? Isso aí, porque se tivesse um convidado aqui, teriam uns 3 convidados, né? Porque vocês também não conheciam a gente, não conheceriam o convidado. Verdade. Então ia ficar assim meio estranho. Assim, Racine, eu já te conheço já há uns 6 anos, né, irmão? Uns 10, né? Quase 15. Então, mas eu queria um pouco, anos. mas eu queria que você contasse um pouco assim da tua história em Búzios, como é que é ser um advogado, principalmente ligado à questão de consumidor numa cidade que é meio complicada, né? Então, pessoal, eu sou Racine, advogado, né? Vim para cá, estou aqui há mais de 20 anos. Vim para cá acho que em 2001, se não me falha a memória. Andrezinho é funcionário público, servidor público da Prefeitura de Búzios. Nos conhecemos há alguns anos, temos muitas coisas em comum. Daí nós estamos no podcast aqui hoje, nessa jornada nova. Tenho certeza que vai dar certo. André, eu sempre advoguei minha vida toda. Aqui em Búzios não foi diferente. E, assim, uma coisa que me deu orgulho, que eu fiz durante a minha carreira profissional, aqui em Búzios, que eu já vim do Rio já atuando na área, foi o PROCON. Foi criar o PROCON, instalar o PROCON aqui em Búzios. Fizemos um trabalho muito legal durante muitos anos na prefeitura. Isso para mim foi um marco, uma coisa bem bacana, assim, gostei. Profissionalmente falando, fiquei muito realizado. E, enfim, esse é o meu destaque profissional em Búzios, foi esse. Eu já usei teus serviços, lembra? Lembro. Eu tive um problema com uma moto que eu botei no mecânico e não me entregava, já tinham passado uns 3 meses e nada de me entregar. Você tem meu serviço até hoje, né? Até que continua o processo de moto ainda. Aí eu fui na empresa de motocicletas pedindo minha moto, já 3 meses lá falando que estava fazendo mecânica, o cara nem tinha mexido ainda. Aí tu lembra? Lembro. Aí o Racine fez uma carta para notificar, né, o sujeito lá. E só através do PROCON de Búzios, de fato, né, que eu consegui resolver meu problema, porque eu ia lá e nada acontecia, fui muitas vezes, nada aconteceu, foi só através do PROCON mesmo. Até sou grato, até hoje, né? Comprei uma moto elétrica também, dessa empresa aí nova, dessa startup, e também já estou há 2 anos e não me entrego, então eu tenho um problema sério com motos. Eu estou com o processo do André na justiça. Ele comprou uma moto, já tem 1 ano e meio que ele pagou, está pagando ainda, não acaba nunca e nada de entregar a moto. O André tem essa característica de ter muito processo de motocicleta. É o que eu falo, eu tenho azar na sorte, ou sorte no azar. Entendi. Eu sou o André, eu trabalho na Prefeitura de Búzios, né, sou analista de sistemas. Sempre visitei Búzios, já há muitos anos, mais de 20 anos visitando. Mas quando surgiu o concurso em 2012, eu falei, chegou o momento de eu morar em Búzios, né? Uma qualidade de vida superior, eu já gostava da cidade. Aí falei, fiz o concurso, passei em 2º lugar. Parabéns. Ainda fiquei em dúvida se vinha, né? Porque na época eu estava dando aula na Estácio, na minha área profissional mesmo. Que Você deu aula na Estácio também? Sim. Eu também dei. Eu dava aula na Estácio, na parte de análise de sistemas. No Rio? No Rio, Praça 11 e Uruguaiana. Eu dei sem querer te interromper, eu dei na Presidente Vargas, Menezes Cortes, na Rua do Bispo, né? Na época a Estácio era o central, né? Ali a matriz. Acho que foi isso, Menezes Cortes, Presidente Vargas, Rua do Bispo e acho que Copacabana também. Isso é profissão muito bom, né, cara?
Hã? Eu gostava muito de ser professor. Na época eu também gostava. As 3 turmas que eu dei aula, eu fui professor homenageado. Época, eu dava umas aulas bem dinâmicas, bem loucas, né? Imagina. E foi uma experiência muito boa. E na época, como eu estava dando aula, eu não sabia se eu vinha para Búzios ou não para exercer a minha função no concurso, né? Porque lá eu ganhava bem, mas devido à questão até de Búzios, do amor que eu tinha por Búzios e também da situação que o Rio de Janeiro tá, né? Aí eu falei, pô, acho que é uma mudança interessante. Aí eu vim para Búzios, cheguei em Búzios, aí conheci, acho que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci foi o Racine. A gente já teve afinidade, já conversou bastante. E Já tivemos quebra-pau também. Né? Também tivemos quebra-pau. Mas A acho gente que trabalhou amizade- junto na prefeitura, né? Fiquei lá, é verdade. Mas eu acho que a amizade é assim, né? A amizade tem aquela sinceridade, aquele carinho e tal, e rola um quebra-pau, um negócio, né? Eu acho que é a amizade verdadeira. É isso. Se não tiver um arranca-rabo, eu acho que não. Todos os Não tem melhores graça. amigos que eu tenho, eu briguei em algum momento. Então o problema é contigo, tá? Não. É porque tem que ter, cara. Porque a gente testa a amizade na hora que dá o problema. Quando tá tudo bem, aí não é amizade de verdade. É verdade. É coleguismo. Sim. Então a gente trabalhou junto na prefeitura, continuou conversando a respeito, né? Ele sempre engajado nessas questões de advocacia. E eu sempre tive muitos problemas, né? Com questões de empresas em geral, assim. Aí eu acabava recorrendo ao PROCON. Aí eu acabei pegando mais afinidade com o Racine. Então, aí abri uma empresa também em Búzios, né? De marketing digital, antes da pandemia. Inclusive tem uma ação trabalhista também que eu te ajudei, né? Ah, verdade. Mas não tinha nada a ver comigo. Não tinha nada a ver com você. Porque eu nunca tive funcionário, mas me processaram porque É. um funcionário me processou, sendo que eu nunca tive funcionário. Mas precisou de um advogado para dizer que não tinha nada a ver com Mas você. precisou de um advogado. Isso acontece. Aí Racine me ajudou. Aí eu tive uma empresa de marketing digital, só que chegou a pandemia, né? As empresas fecharam. E aí eu consegui me dedicar mais à prefeitura, me dedicar a coisas sociais. E o Racine sempre apoiou essas ideias, sempre esteve junto. E aí a gente pensou, por que a gente não pode levar essas ideias para as pessoas? Por que a gente não pode ser ouvido por mais gente para, de repente, ver as pessoas que têm afinidade com essas ideias, com esses ideais e poder trocar uma ideia a respeito da cidade, trocar uma ideia a respeito da vida, da filosofia, do mundo, sabe? Você tem esse viés de coletivo, né? Você já, tocar no assunto, você já veio até como vice-prefeito, né? Candidato a vice-prefeito. Você tem esse viés. Eu também tenho um pouco de ajudar a coletividade, de ver o bem do coletivo. Eu também tenho um pouco. Eu acho que isso é uma dos pontos que a gente une. Se entrosou melhor, né? Mas a minha questão de vir como vice-prefeito, candidato, né? Eu vim pelo PSL, apesar de não ter muita afinidade política com o PSL, mas eu vim pelo PSL. E o candidato que foi o Tom Viana, que até eu acabei perdendo contato aí por causa da vida aí, ele teve outros projetos. Mas, assim, o motivo de eu vir como candidato a vice-prefeito foi engraçado, até já te contei. Eu peguei, como eu trabalho na prefeitura, eu sou concursado, eu peguei um relatório de tudo que eu achava que estava incorreto, que podia melhorar na prefeitura, e fui tentar apresentar para todos os prefeitos, os candidatos. Só que eu só consegui apresentar para os pequenos, porque quando eu fui apresentar, sei lá, para o Leandro, que na época era um grande candidato, eu não consegui, porque tinha muita gente ali interferindo, eu não consegui chegar até ele apresentar. Quando eu fui apresentar para o Alexandre também, tinha muita gente intermediando, e eu também não consegui apresentar. Então eu consegui apresentar para os pequenos, e dentro dos pequenos, que eu apresentei um projeto de cidade melhor, dentro do meu conhecimento de prefeitura, o único que ouviu foi o Tom Viana. E ele falou assim, cara, interessante, a gente precisa de pessoas assim, vem ficar com a gente. E aí eu acabei aderindo à candidatura dele, a princípio como vereador. Posteriormente acabaram me aclamando lá, não, tem que ser você o vice-prefeito. Mas eu não tenho um grupo político, eu não tenho esse viés político. Foi realmente um interesse de melhorar o local que eu estava ali para apresentar projetos. Entendi. E culminou nessa questão de vir como candidato. Até que me prejudicou mais do que me ajudou, né? A parte política sempre tem um lado, o outro lado da moeda é bem difícil. O outro lado da moeda é bem difícil. Felizmente ou infelizmente, para quem quer melhorar as coisas,
tenta se socorrer da política ou acaba entrando para a política, você é até chamado, né? Porque as pessoas veem o seu interesse em resolver as coisas, vê o seu interesse em estar sempre envolvido no coletivo, então você acaba sendo convidado. E é uma das formas que a gente tenta realmente de fazer alguma coisa de bom para todo mundo, né? Melhorar a cidade. Tu também tentou vir como vereador também, né? Sim. É a mesma intenção que a sua, né? Tinha muitas ideias boas, com aqueles anos todos trabalhando no PROCON, você também, nesses anos todos na prefeitura, a gente acaba criando um planejamento bom, um programa conhecimento legal, de causa. E você tem vontade de fazer aquilo crescer um pouco mais. Aí você acaba tentando um cargo, né? Político. Sim, tu acaba tendo que se envolver com política porque, assim, a maioria das pessoas sérias fala que quem se envolve com política é porque é louco, ou é maluco, ou é ladrão, né? Só que, tipo assim, como é que você muda as coisas numa cidade pequena que é totalmente ligada à política? Eu acho que 70% dos empregos do município inteiro são relacionados direto ou indiretamente à prefeitura. Tem impacto no turismo, tem impacto como empresa para tu conseguir um alvará, tem impacto em todas as regiões. Como é que você vai conseguir melhorar a tua cidade? Cidade que tu ama, que tu vive, que tu mora, que tu tem teus ancestrais na cidade. Como é que tu melhora se você não se envolve? Principalmente no turismo, a gente acaba tendo muitas ideias, né? Como é que foi sua passagem de ano, seu Natal, seu Réveillon? Cara, tranquilo? É uma coisa muito pouco marqueteira. Eu passei em casa, refletindo sobre a vida, o que eu queria desse ano novo. Mas porque não conseguia sair de casa ou porque foi uma opção? Não, pelos dois, né? Pelos dois, né? Que eu olhei assim o trânsito no Waze, assim, eu falei, caraca, meu irmão, se eu sair aqui 11 horas, eu chego no ano que vem. Então eu preferi ficar em casa, né? Compartilhei ele com as pessoas que eu amo, que eu cuido, que cuidam de mim, e foi bom. Até que porque foi cancelada a queima de fogos, então não perdi nada também, né? Assim, na questão de fogos. Eu acho que o problema dos fogos é o estampido, né? É o som alto, o barulho, né? Porque muitos municípios no Brasil estão se utilizando dos fogos sem aquele barulhão. Mas mais com efeito luminoso, pirotécnico. Sim, porque... Isso é no mundo todo isso, né? Porque animais... Aquele aquilo realmente, às vezes... Animais domésticos, crianças com autismo, né? É realmente complicado, eu entendo essa questão. E, para ser honesto, também nunca gostei eu prefiro o brilho do que o barulho. Sim. Então, para mim, sem dúvida, indifere, assim, não ligo muito, não. Para mim foi bom nesse caso. E 2023, alguma expectativa? Sobre? Profissional, assim, o que você... Cara, eu trabalho na prefeitura. Sim, eu não digo eu sou concursado. Não, peraí, eu me expressei então, mal. Eu me expressei a minha expectativa mal. É caos. Eu me É o que eu espero, é caos. Deixa eu falar. Eu me expressei mal. Assim, a nível nacional, de país, o que você espera de 2023? Tu quer me botar no fogo, né? Tu quer me botar no fogo. Não, até porque não pode polarizar. Não, eu espero caos também. Eu espero caos também. Que legal. Eu espero caos também. É porque eu tenho um dado interessante que eu vi nessa eleição que eu nunca tinha visto. É que a quantidade de pessoas que votaram nulo e branco, ou seja, que não queriam nenhum dos dois candidatos, foi muito alta. Acho que foi 20 milhões de pessoas. Se juntar a quantidade de gente que votou nulo e branco com as pessoas que votaram no outro candidato que não ganhou, dá a maioria da população. Só que se, ao contrário, por exemplo, o Bolsonaro ganhasse e juntasse as pessoas que fizessem nulo e branco e juntassem com o pessoal que votou no Lula... A direção também... do programa está pedindo para não polarizar. Não, mas não estou polarizando. Eu estou falando o seguinte, juntando o branco e nulo com qualquer um dos dois candidatos, somam maioria. Então eu achei muito estranho, porque muita gente discorda, óbvio, e eu aqui fazendo meu papel de polarizar, né? Mas, eu acho que nenhum dos dois candidatos eram os candidatos ideais de nenhum dos dois alinhamentos ideológicos. Você sabe que isso não vai ao ar, né? Não, pode ir, mas o pessoal de esquerda... Que vai ser cortado. Não precisa cortar. O pessoal de esquerda, eu acho que eles tinham uma ideia, eles falam assim, o Lula não é o perfeito, não é o ideal. O pessoal de direita também eu acho que pensa, o Bolsonaro não era o perfeito, não era o ideal.
Então eu acho que a política, só voltando para a nossa realidade, eu acho que a política acaba virando uma questão muito de você gostar do indivíduo ou não, e não das suas propostas. Né? Eu sempre votei de acordo com as propostas. O que eu quero para o país? O que eu quero para o município? E não, tipo assim, o pessoal está votando, eu não quero outro. E virou o Big Brother, né? Tu põe alguém no paredão e vota no outro para sair o outro. Assim, você que jogou esse tema aí. Não, eu perguntei o que você espera para 2023. Eu espero que chegue a Seja 2024. melhor que 2022. Eu espero que chegue a 2024, assim. Não Seja tenho, melhor que 2022. não tenho grandes pretensões, não. Mas o que você acha? Botou no fogo, fica no fogo também. Nós estamos passando um momento difícil, né? Nós estamos passando um momento... Esse programa está sendo gravado aqui. Ontem mesmo teve uma confusão, né? Assim, isso não tem muito precedente no país. Eu não sei. É uma incógnita, né? Eu não sei realmente. Eu espero que... Em cima do muro. Que as coisas se restabeleçam mais rápido. Esse cara, rapaz, a gente não pode polarizar isso aqui não, o canal é banido, rapaz. Logo no primeiro programa. Mas não é polarização. Assim, tu perguntou a versão. Porque isso aqui, nosso objetivo. Eu falei profissionalmente. É ser uma conversa com vocês, entendeu? Então, a questão toda que a gente tem é de falar a verdade. E eu acho, assim, pelas pessoas que eu conheço, tanto de esquerda quanto de direita, que sabem que eu sou um cara de bom senso, eu não tô nem de um lado nem do outro, eu fico ali no meio termo. Eu acho assim, a gente tem que falar a verdade. A verdade é que a política hoje tem que mudar para ter candidatos que realmente a gente se identifique, apoie e compreenda seus ideais. E não um concurso de Miss que eu voto em um porque não gosto do outro. Assim, eu acho que isso é unanimidade, né? Imagino eu. Não sei. É você que está falando. Não sei. Não sei nem se o dono do estúdio vai deixar isso ir pro ar, mas. Eu não sei. Não, mas Não, eu acho que você está com, assim, é porque essa política também é outra coisa que eu discordo muito. Essa questão do cancelamento de ideais que não são teus. Cara, tem que haver liberdade de ideias. A pessoa tem que conversar com a outra e tá diante. Porque se você tem convicção das tuas ideias, cara, você defenda. Então, uma pessoa, por exemplo, fala de um assunto, você não concorda. O objetivo do debate é para chegar a um ponto em comum, minha visão. O objetivo do debate não é fazer com que o outro esteja errado. O objetivo é chegar num ponto em comum. Assim, nessa questão de política que tu acabou puxando... Bom, assim, deixa eu abrir um parênteses. Nisso aí eu concordo com você. Hoje em dia está muito difícil você dar opinião de alguma coisa. Uhum. Qualquer opinião que você der sobre qualquer assunto, as pessoas ficam violentas com você. Sim. Você não pode opinar sobre nada. Né? Você não pode ter um ponto de vista. E outra coisa, agora eu vou falar já dentro da minha profissão. Tem uma censura grande aí que eu não acho isso legal. Às vezes há uma censura exagerada. Estou falando com o meio de imprensa e com todos que usam as redes sociais, enfim. Então as pessoas têm medo de falar alguma coisa, as pessoas têm medo de dar uma opinião, até uma conversar, normalmente bater um papo sobre determinado tema, porque aqui, ninguém sabe se alguém vai processar você, se alguém se você vai ter o nome excluído ou advertido. Às vezes você não sabe nem por quê. Sim. Né? Mas porque alguém se sentiu ofendido. Então, esse é um problema que eu não vejo com bons olhos. Eu tinha muita vontade que isso fosse resolvido, houvesse realmente assim, uma oportunidade das pessoas se expressarem melhor. Uhum. Você não pode reclamar de nada, você não pode falar de nada, né? Não dar opinião de nada. E tem um pessoal radical, né? Uhum. O pessoal vem para cima com tudo. Não admite que você pense diferente das coisas. Eu acho assim, a gente tem que procurar coisas em comum. Seja onde for, política, amizade, a gente tem que ver. Eu tenho muitos amigos que são polarizados, mas a gente sempre entra em comum. Porque, por exemplo, eu falo assim, cara, você queria que todo mundo tivesse 5 alimentações por dia? Tu pode ser o polarizado da esquerda, da direita, tu vai falar, quero. Pô, tu quer que todo mundo seja feliz? Quero.
Tu quer que todo mundo tenha suas coisas? Quero. Então, tipo, a questão de como fazer isso acontecer, eu acho que é uma coisa que não tem tanta necessidade de você brigar. E sim o porquê. Tipo assim, por que você quer isso? Porque eu acredito que todo mundo... eu quero que todo mundo seja feliz, quero que todo mundo fique bem. Então, eu acho que é isso. Essa polarização toda é para criar uma ruptura entre pessoas que não decidem nada. Porque quem briga aqui embaixo não resolve nada. Uhum. Quem resolve é o político. Quem resolve é o prefeito, quem resolve é o vereador, quem resolve é o presidente, é o deputado. Então, você tem que se mobilizar para você colocar pessoas que você acredita nos ideais para eles te representar. O voto, né, é um voto de confiança. Eu acredito que você vai defender meus ideais. Então, vota no deputado que você acredita nos ideais e não no concurso de Miss. Aquele cara ali, né, vai fazer por mim. Pois é. Porque o político em geral, não em Búzios, que em Búzios isso não acontece, que fique frisado aqui. Búzios isso não acontece. Estou falando de outro lugar. Outro lugar. Nós estamos falando de Búzios. O que acontece em outros lugares Não aí? adiantou que ele vai cortar. Mas... O que acontece em outros lugares aí? Pô, tu tem que ter independência dos poderes, né? Porque o cidadão, para ser defendido, os poderes não podem se alinhar. Então tem o legislativo, o executivo, o judiciário e o Ministério Público lá fiscalizando. Então, se você pega, não aqui em Búzios, eu não estou dando o caso de Búzios, tá? Se você pega, por exemplo, e dá cargos para os vereadores dentro do executivo, o que acontece? Você começa a criar um problema, entendeu? Porque a independência dos poderes não são independentes. Porque esse cara quer manter o cargo dos eleitores dele aqui, e aí ele acaba, por exemplo, o vereador, que não é aqui em Búzios, ele coloca, sei lá, X número de pessoas trabalhando na prefeitura, e aí ele fica meio que subserviente da prefeitura, e não fiscaliza, que é o dever do vereador. Né? Então, isso pode acontecer. Como deputado, por exemplo, né, teve aquele negócio do mensalão, do petrolão, que ele é pago para votar nas pautas, falar de presidente, né, que aí fica mais tranquilo. Então, menos, lá em cima, lá em cima, o que acontece? O cara vai e compra o deputado. Aí o deputado vota as pautas do governo. E aí não há independência entre os poderes. O que seria o certo é que todo mundo defendesse seus ideais, votasse nas pessoas que realmente acreditam, para a gente ter uma sociedade justa e equilibrada e que as pessoas conseguissem ter o mundo que elas acreditam de fato. Porque se a pessoa, o cidadão comum, ele vota por causa do recurso financeiro ou do emprego, o que acontece? O cara tem que continuar dando esse recurso financeiro e o emprego. Então as coisas nunca vão mudar. Nunca vão mudar. Então, tipo assim, muitas vezes a política sequestra o teu direito e depois te dá o teu direito só se tu estiver junto com um grupo X ou Y. Sendo que você nunca vai estar em todos os grupos. Né? Então, uma hora ou outra, o outro grupo vai ganhar. E você vai ficar ferrado. Não, eu quero que todo mundo fique bem. Que ninguém fique muito bem um período, depois ferrado no outro. Eu queria que todo mundo ficasse bem. Assim, e a gente acabou entrando nesse assunto aqui, não sei porquê. Não, quem entrou foi você. Você. Não. Mas, tipo assim... Eu perguntei qual era suas metas profissionais para 2023. Não, 2023. Então, vamos trocar de assunto, então. Porque essa questão... Vai ser cortado mesmo. Vai não. Essa questão política é muito complicada, principalmente em cidades pequenas. Você mudou de assunto? Seja qual for. Não, eu tô falando assim, essa questão de política é muito complicada, seja na cidade que for. Entendi. Cidade pequena que for. Respondendo a sua pergunta, o que eu espero de 2023? Cara, eu quero que seja um momento de mudança. A pandemia já praticamente está terminada, né? Assim, lógico, ainda está tendo novas variantes, a gente ainda tem que se vacinar, a gente tem que se proteger, mas já está começando a ficar um pouco distante, né? Aqui em Búzios, por exemplo, no turismo, a gente teve, eu acho que um sucesso estrondoso, né? Porque assim, se tiver a quantidade de turista que tinha de carro na rua, mano, então... Toda hora tem um vídeo nas redes sociais sobre Covid, que está aumentando, que não sei aonde está tendo internações, né? Eu não sei se é verdade, se aquilo é mentira. O fato é que esse fantasma da Covid continua, né? Mas eu acho que eu não sinto mais isso, não.
Tem pessoas que não se dão bem com a vacina. Eu, por exemplo, todas as vezes que eu vacinei, eu fui parar no hospital. Eu fiquei uma semana de cama. Perigoso. Então, eu já não... Para mim, já não é muito legal me vacinar. Eu corro um risco sério. Não sou eu, muitas pessoas, né? Você já se vacinou quantas vezes? 4. Eu fiquei na UTI, meu irmão. Antes que saiu a Eu vacina. não, né? Antes de sair a vacina. Tu também. Eu também fiquei. Tu também ficou. Só que você se vacina, não tem problema, certo? Não tem Cara, eu reação, sinto uma né? reaçãozinha, uma dorzinha. Ah, graças a Deus. Eu não, eu fico com a Covid mesmo. Tem que ficar fazendo o teste de assim, de não. Isso é a falta de academia. Você tem que Também, começar a malhar os também. exercícios. Eu não sei, mas tem o vírus da Covid lá. Eu me vacinei 3 vezes e não sei se eu vou mais não, cara. Porque não foi difícil. Foi muito difícil. Você vinha 8 vacinas, eu me vacino 8 vezes aí. Tem gente que já se vacinou. Eu quase morri, cara. Tu sabe, né? Eu quase morri. Não sabia não. tô brincando. Foi muito triste aquilo. Você falou que não queria fazer de pautas complicadas, você tá vindo com todas, né? Vacina, política, você tá vindo com todas. Não, eu te pergunto uma coisa profissional. Você vai falar de política, cara? Não, eu não. Você que começou, cara. Porra. Então tá, vamos trocar de assunto. Não, mas vamos torcer para esse negócio de Covid não voltar mais, né? Tão cedo. Vou devolver a pergunta. Quais são suas ideias, assim, o que você pretende fazer profissionalmente nesse 2023 que se inicia? Então, irmão, eu tô com uma sócia muito bacana no escritório de advocacia, doutora Roseli Alonso Borges. Eu acho ela um excelente profissional. Estamos já há alguns anos com esse escritório. E eu tenho uma vontade... Nós tínhamos duas salas ali no centro. E eu tinha uma vontade de abrir uma filial em Manguinhos. Nós tínhamos vontade de abrir uma filial em Manguinhos. Uhum. Ficar 2 pontos. Sim. Geograficamente falando, 2 pontos da marca, né? Inclusive, eu dei início a isso aí, em 2021. Mas tive que fazer uma cirurgia de emergência no olho, tive muito problema, ainda estou me recuperando ainda. Eu não sei por que você está rindo, mas... Conversar com velho é complicado, né? Porra. Cheio de doença. Aí fiquei 2 meses assim, bem ruinzinho, não dava nem para dirigir, nem andar de moto, nem nada. Para trabalhar foi muito difícil, aí passei por outra cirurgia, a terceira, e minha visão voltou, assim, graças a Deus. Isso atrapalhou essa vontade que eu tinha de abrir a filial, que já estava bem encaminhada, inclusive, com envolvimento financeiro e tudo. E esse passo que eu queria dar da abertura da filial, a minha sócia, a doutora Roseli, já vinha antes, mas foi atrapalhado pela Covid. Foi um período bem difícil para todo mundo, né? Quando nós voltamos, eu cheguei a abrir a outra sala, aí depois da Covid houve um momento financeiro, não sei se você se lembra, meio que ruim para todo mundo também. Depois, parece que estava se estabilizando, aí a coisa voltou de novo. Foi quando eu operei o olho. Então vou ver se no decorrer desse ano agora, talvez no primeiro semestre, não sei, eu consiga abrir essa outra filial. Assim, eu vou investir na minha profissão. Eu sempre trabalhei na minha profissão, não sei fazer outra coisa. Gosto muito dela. E a minha expectativa profissional é essa aí. E Manguinhos agora parece que é o centro da cidade, né? O centro comercial da cidade acho que migrou um pouco para cá, né? Manguinhos com Porto da Barra, o episódio do Aretê, Sim. Não sei, a mudança física de alguns outros pontos comerciais também. Meio que descentralizou um pouco as coisas em Búzios, né? Sim. Então espalhou um pouco mais, agora a gente tem que se posicionar. Qual bairro? Na minha opinião, eu acho que todos os bairros têm um envolvimento comercial. O Manguinhos é um foco grande, né? O centro com determinado tipo de segmento, o Manguinho com outro tipo de segmento. Porque agora tem Casa e Vídeo, Americanas, o Porto da Barra, 2 bancos, importante. o Porto da Barra. Acho que está migrando um pouco, né? Tá indo para lá. Até porque essa questão, acho que do Aretê, tá começando a aquecer, né? A Rasa virou um nicho comercial importante. Então,
Inclusive, alguns patrocinadores nossos, que já vão começar a aparecer nos próximos programas, eles são de bairros diferentes de Búzios. Sim. Nossos parceiros comerciais aqui. E a Rasa tem, assim, a parte continental, ela não tem uma relação tão forte com o turismo, mas tem uma relação forte com mão de obra, né, qualificada. Porque muitas das coisas que você quer, por exemplo, na minha casa, a serralheria foi da Rasa, a mão de obra de pedreiro foi de José Gonçalves. Então a mão de obra mesmo do município, eu acho que fica na parte continental, né? E tá essa questão agora também do plano diretor da cidade, que está meio atrasado, que eu acho que tem que ser visto também essa questão do que a gente... Isso sempre do que a gente divide, né? Sempre foi polêmico isso, né? Tem que ver o que a gente pode fazer a respeito da parte continental e da parte da península. André, você quer ver uma coisa assim que tá me chamando muita atenção? A população de Búzios aumentou muito. Muito mesmo. E também aumentou o quê? A quantidade de veículos. Eu não vejo espaço, porque a forma geométrica de Búzios, vamos dizer assim, a península, né? Tipo um retângulo, vamos dizer assim, ela tem aquela via principal. E para ir e voltar, é uma via principal. Ela está super sobrecarregada. Nós temos carro, muitos carros novos, o fenômeno da moto, da motocicleta e da scooter, que aumentou demais. Você mesmo comprou uma, está pagando e não tem, está processando. Tem muita scooter, muita moto, bicicleta, né? Pedestre demais. Em alguns bairros você vê até muitos cavalos na pista, e patinete, não sei o que. E eu estou vendo com uma certa preocupação. Isso é um problema que a cidade tem que enfrentar, porque não há espaço físico para todo esse tráfego. Os motociclistas, assim, eles já não têm mais aquele corredor, né? Aquele corredor nem poderia, teoricamente, né? Passar pelo corredor. Mas já era uma saída, inclusive nas grandes capitais. Então, por exemplo, São Paulo já tem uma via pintada de azul só para motociclistas, certo? Então o pessoal está aqui fugindo pela direita, aí já é um troço assim um pouco mais perigoso. Com certeza. Então é um assunto que eu acho que deveria ser motivo assim, para bastante debate. As pessoas deveriam se engajar nisso, oferecer propostas, para que todo mundo consiga se deslocar com segurança aí, porque a impressão que dá é que não vai ter como se movimentar daqui num curto espaço de tempo. Mas acho que, assim, para resolver isso... Para andar de bike tá difícil. Para resolver isso, eu acho que é uma coisa muito complexa. Eu acho que realmente vai passar por amplo debate, vai ter que ter aprovação do plano diretor, vai ter que ter uma série de questões. Porque a cidade é muito sazonal, né, cara? Então, durante a baixa temporada, o trânsito fica menos pior, Não, né? é isso que eu tô falando. Mas mesmo na baixa temporada tá difícil. Porque a alternativa, hoje em dia, com o Waze... Porque antigamente a população cortava pela alternativa e ninguém conhecia a alternativa, então conseguia se desviar. Hoje em dia, com o Waze, com o Google Maps e tal, ele já manda você ir pela alternativa. Aí acaba engarrafando a alternativa e a principal, né? Eu achei, por exemplo, agora esse episódio do final do ano aqui em Búzios, eu não estou criticando aqui. Eu não estou criticando, tá brincando. A Guarda Municipal de Búzios. Não estou falando mal da... Não estou falando mal da administração da cidade, hein? Eu quero, por favor, quero deixar bem claro isso. Não estou falando mal de ninguém, é uma ideia, é uma sugestão. Mas se tivessem, assim, mais guardas municipais, não sei se estou falando bobagem, controlando alguns gargalos famosos que tem em Búzios, ali no CCU, por exemplo, né? Para um pouco, vem você... Não, você falou de alternativa, vem muita gente que vem ali de dentro. Anda aqui um pouquinho, lá uns 10, um pouco, para, agora vem você. Anda daqui, anda dali, anda... Para não parar, porque o que houve? Parou mesmo, né? Pode ser que eu esteja falando uma bobagem, pode ser que na prática isso não seja possível, mas tem alguns cruzamentos, alguns pontos nervosos, algumas inflamações no tráfego de Búzios, que, na minha opinião, se tivesse alguém auxiliando, não ia acontecer o que aconteceu esse ano. Imagina ano que vem como é que vai ser isso. Nós estamos aí nas portas do carnaval. É verdade.
E o pessoal com esse lance da Covid quer passear, quer viver, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Sei lá. Então, a gente tem que enfrentar esse lance do tráfego em Búzios, administrar isso aí melhor. Tem que cuidar desse Pô, lance do tráfico em Búzios. Não passa tráfego, não passa, não passa uma ambulância, cara, não passa um bombeiro, não consegue passar. Devia ter um centro de gerenciamento, né? Que todos os municípios maiores agora têm. Centro de gerenciamento ou de emergências, ou centro de gerenciamento de, como você disse, sazonal, de épocas de alta temporada, que é um balneário, né? Hoje em Búzios tem o centro de monitoramento, né? Que funciona, no geral, para saber como é que está a situação de Búzios. Mas, assim, qualquer cidade pequena, cara, não é só Búzios. Não, Búzios isso nem acontece, na verdade. É muito complicada a parte estratégica. A parte de planejamento é uma parte muito, muito complicada. Porque normalmente fica se apagando incêndio, né? Então, tu tem um problema ali pontual que você precisa resolver o mais rápido possível, você vai lá e resolve. Mas o planejamento a longo prazo é muito complicado. Visto essa questão, por exemplo, o plano diretor não é culpa do atual governo. Já vem se arrastando há muitos anos. Essa questão do plano diretor. Por exemplo, eu sou da parte de tecnologia. Não existe um plano diretor de tecnologia da informação. Não existe um plano estratégico de tecnologia da informação. Não existe uma secretaria para fazer a parte de tecnologia. E hoje, a tecnologia está inserida em tudo. Ela está inserida no trânsito, ela está inserida no processo administrativo, ela está inserida na qualidade de vida das pessoas, está incluída na saúde, está incluída na educação. Até aqui agora mesmo. Então, a gente está divulgando o podcast através de uma mídia tecnológica. Então, tipo assim, a tecnologia ela poderia ajudar muito nessa questão. Só que devido, é uma cidade pequena em que o gestor ele muitas vezes não tem acesso ao que a tecnologia pode fazer por ele. E acaba deixando isso um pouco de lado. Você sempre fazer essa tocou questão. nessa tecla, né? Sempre, mas o que acontece é que o governo vai mudando. Então, por exemplo, eu como concursado, teoricamente, eu vou ficar ali pro resto da vida. Né? Então, isso não era um dos seus programas de governo? Sim, eu tinha um assim, programa de governo não, porque eu queria realmente era ajudar o político, porque eu não sou político. Eu sou técnico, né? Eu sou o cara que senta na cadeira e resolve. Eu também sou técnico. Eu queria que o gestor ele olhasse com bons olhos o corpo técnico que ele tem, por exemplo, na prefeitura e desse oportunidade de falar coisas que não são gostosas de ouvir, mas que são necessárias. Porque eu já vi, não nesse governo, mas eu já vi muitas vezes numa reunião todo mundo ficar puxando o saco do gestor e ninguém ficar falando o que é realmente necessário ser falado. Que é, por exemplo, cara, isso aqui está dando errado, aquilo ali tem que mudar. Então fica todo mundo com muito sorriso e pouca atitude. Aí a coisa que é pequena, ela vai ampliando e chega uma hora e vira um monstro. Que é essa questão do trânsito. Eu lembro que teve uma época que teve um projeto de fazer uma via pela Orla. Acho que era Via Azul o nome do projeto. Só que ela acabou, por algum motivo, deixando de lado. Já teve estudos para aumentar as vias. Só que aí precisa fazer uma desapropriação. E, a pessoa, o morador de Búzios, nascido e criado com os ancestrais também, é injusto com o cara tirar a casa dele para aumentar a via. Né? Mas existem outras coisas. Poderia pegar uma área pública, não sei, e dar para a pessoa. Enfim, esse caso nem entra. Mas assim, difícil, isso é difícil. Na minha parte específica, eu acho que a parte tecnológica de cidades do interior, e inclui-se Búzios, mas não é só aqui, porque o primeiro concurso que eu passei não foi em Búzios, né? O primeiro concurso que eu passei foi na cidade de Magé, lá no Rio de Janeiro, Baixada. E era muito parecido. Não era nada, não é que Búzios é horrível, era muito parecido. Porque a parte tecnológica é uma parte que você precisa de conhecimento técnico específico e o gestor muitas vezes não sabe o que dá para fazer e acaba caindo por terra. Por exemplo, um dos projetos que eu, como concursado da prefeitura, não é como candidato, político, nada, era como concursado, era fazer o seguinte, era fazer um aplicativo do cidadão, que você conseguisse integrar todas as informações num aplicativo só. Tu quer matricular teu filho? Tu entrava num aplicativo de celular. Tu quer marcar consulta? Tu quer ver o resultado do exame?
Inclusive, podia até fazer com que o médico atendesse remotamente. Ia diminuir a fila. Mas essas questões todas precisam de tecnologia e investimento. Mas esse programa do médico, do atendimento à distância, está sendo implantado, acho que pela União, Sim, né? sim, está sendo implantado por outros meios. Porque aqui... E essas ideias que você está dando, eu acho que é uma necessidade nacional, né? Sim. Porque de não sei quantos mil municípios que tem no país, se você for ver quais que investem em tecnologia... É poucos. Né? E tem aquela estrutura, Sim, tem aplicativos para facilitar a vida de todo mundo. E tem coisas que ajudaria muito a arrecadar e não causaria problema nenhum para a prefeitura, é só vantajoso, só que dá trabalho de implementar. Por exemplo, tu vai pedir uma licença. Por que não se presume que você está falando a verdade? Tem que mandar um fiscal ir até o local antes para ver. Poderia simplesmente aceitar. O que ele disse é verdade, lançava o imposto, você pagava. Depois, na fiscalização, via que você não foi honesto, te dava uma multa e embargava a obra. Então, essas medidas já são feitas em outros locais, que eu acho que seria bom. Porque começa a criar uma afinidade com a população, tipo assim, cara, eu acredito em você. Só que se você estiver mentindo para mim, você vai pagar uma multa e eu vou parar. Entendeu? O alvará de funcionamento, por exemplo, é a mesma coisa. Já teve escândalo do alvará. Não tem necessidade. Mas tu acaba dando um alvará provisório porque tu não pode dar um definitivo porque não está dentro da lei. Então você tem que mudar a lei. Entende? Então eu acho assim, os gestores, sejam quais forem, inclusive atual, e eu trabalho lá dentro, hoje assim, só dando um adendo aí, eu trabalho na Secretaria de Obras, junto com o seu Miguel, que é o vice-prefeito e secretário de obras. Ele me dá autonomia, ele deixa eu trabalhar lá dentro das capacidades, mas a prefeitura precisa de um projeto mais amplo, precisa de verba, precisa de dinheiro, separada para esse fim, para conseguir fazer. O Alexandre, por exemplo, também já conversei com o Alexandre, prefeito, ele também me deu todo o respaldo para poder trabalhar, só que precisa de verbas específicas, que tem que ser feita através de programas, que tem que ser feita através de estudo. Então isso complica muito a vida da política sem a parte do planejamento, e sim só a parte operacional. Então, assim, uma coisa que eu solicitaria aí, não só a Búzios, mas outras prefeituras, é investir um pouco em planejamento. Porque o planejamento vai te levar muito mais longe do que ficar só apagando incêndio pontual. E assim, respondendo a tua pergunta, é esse o meu interesse de 2023. Que dessem essa possibilidade da gente trabalhar com planejamento. Esse teu sonho aí, profissional, ele é bem antigo. Eu te acompanho, já te conheço há algum tempo. Você sempre está insistindo nessa tecla. Eu vou voltar ao assunto da Covid de novo, mas por quê? Porque naquela emergência, naquela situação de extrema gravidade, foram criadas algumas saídas tecnológicas para a sociedade continuar vivendo a sua vida, entre aspas. Por exemplo, QR Code, que eu ia tocar nesse assunto. E tá aí, né? QR Code, até hoje os restaurantes têm cardápio QR Code, muitos QR Codes que surgiram na época do Covid estão aí. Isso já podia ter sido criado antes, mas não sei porquê. Foi só na marra, vamos dizer assim. Né? A prefeitura implantou agora também o QR Code nas obras. Então, a entrada na cidade, eu estou indo aos extremos, tá? Eu estou indo assim, estou criando uma hipótese bem ruim, que foi a pandemia. Mas houve um bloqueio na cidade, não precisava chegar tanto a isso, mas houve uma espécie de inspeção, vamos dizer assim, para ter acesso ao município. Então, poderia ser criado, em tempos de paz, entre aspas, sem pandemia, uma espécie também de controle, vou chamar assim, leigamente, de acesso à cidade. Né? Chamava os setores aí de turismo, segmentos de hotelaria, o pessoal interessado, vocês da informática, e debater sobre isso. Olha, como é que a gente vai... porque tem cidades no sul, André, que não entra assim, é monitorado, as câmeras monitoram a placa, o turista tem que pagar uma taxazinha, né, para poder entrar na cidade, seja de cunho ambiental, ou seja de qualquer outro cunho. Então não é assim, aquela invasão, tem um controle. Na época do Covid houve esse controle, mas infelizmente foi diante de uma emergência. A gente tinha que criar esses tipos de administração digital, vamos dizer assim, em tempos de normalidade.
Até para, eventualmente, numa necessidade, já tá a coisa mais bem administrada, né? Não precisa botar uma tenda, assim... O problema é que toda ação tem uma reação de igual força em sentido contrário, né? Assim, Citando Newton. O outro Então, lado da moeda. Mas tem quando- que fazer, não tem jeito. Quando tu pega e faz uma coisa também de parar o trânsito para fazer essa pesquisa também gera um engarrafamento. Não, eu estou falando da tecnologia. Ah, sim, Eu através da tenho o tecnologia, exemplo do sim. Sul, que é pelas câmeras, Sim, isso aí dá. você vê se a Isso pessoa... aí dá. Eu não sei se existe, cara, mas eu lembro que na prefeitura eu ouvi que iam fazer até captação de rosto e de placa dos carros, assim. Eu não sei se fizeram. Mas, assim, existem iniciativas e hoje eu acho que a prefeitura é capaz de fazer isso. Não é uma coisa tão complexa. Eu acho que é possível. recolher uma taxazinha para entrar na cidade. Teve uma lei que saiu para fazer isso, né? Só que É? acabou que não foi para frente, eu acho. Ah, é? O que? Eu acho que Projeto, teve. assim? Aqui em Búzios. Ah. Só que não era na cidade, era a partir da entrada da península. Eu, recentemente, eu vi, não sei se foi projeto, sobre aluguel de... Eu queria até parabenizar aí o vereador que fez esse projeto, não sei se já foi aprovado, desculpa, não me lembro agora. Para alugar uma casa aqui agora por veraneio, em alta temporada, ela tem que ter uma vaga de veículo. Você viu isso? Não. Então, tá vendo? São medidas, assim, técnicas, mas que no final, se várias medidas forem tomadas de controle, vai melhorar em muito a alta temporada de Búzios. Verdade. Não só para o cidadão, o pessoal que trabalha aqui, a gente, mas é uma coisa de qualidade para o ramo hoteleiro, comércio, blá. Porque muitas vezes a pessoa quer chegar num determinado local para consumir alguma coisa e não consegue, né? Desiste, passa por cima do canteiro, leva todo mundo embora e volta. Aí vira um negócio meio bagunçado, assim, pô, isso não é legal. Enfim. Se você sentar aqui e for discutir isso, vão surgir muitas ideias. Desde que discuta isso buscando proposta, não só para bater, né? Queria até sugerir, André, para um dos nossos próximos convidados, que vão estar aqui com a gente participando do podcast, se alguém que tenha sugestões para dar sobre essa logística, né? Da cidade, essa parte até de tecnologia mesmo, administração de tráfego, o que a gente faz, assim, para ver se quem sabe daqui nasce uma ideia boa. Sim. Já para os próximos feriados, talvez esse ano ainda. Se surgir alguma ideia, a gente encaminha, né? Então, gente, eu acho que também o nosso tempo já está apertado aí. Já? A nossa proposta era de fazer... Eu pensei que era dinheiro. É que nós estamos aqui no nosso estúdio, né? Búzios Connect. Isso é tempo? É tempo isso aqui? Não, vai. Aí... Ele já queria cortar, falou, não corta, não, toca o bode. Enfim. Depois me empresta um dinheiro aí. Então, como o nosso tempo já está um pouco curto, então é isso, né? Acho que a gente consegue se apresentar bem por esses ideais que a gente tem. Eu acho que conheceram um pouco de quem é o André, quem é o Racine. Mas assim, eu acho que em geral não vai ser uma coisa tão política, que acabou virando um debate meio político, ideológico. Só que vão cortar tudo que você falou que não devia, vai Não, sobrar 5 minutos. não, tem que cortar nada. podcast. Tem que cortar nada. É? Então, o que Fala acontece? com ele ali. Então, o que acontece? Eu acho que vocês já conhecem bem, mas os próximos podcasts, a gente vai receber visitantes, né? Vamos receber convidados. Com certeza. E aí os convidados, eles vão levar a pauta do assunto para onde eles querem, né? Porque se deixar o Racine, a gente acaba falando dessas questões de melhoria, de política, mas com outros convidados a gente vai acabar falando um pouco da cidade, da questão empreendedora, né? O empreendedorismo, como é que tá, a parte do turismo. Nossos parceiros vão... Nossos parceiros, né? Aqui. A gente vai divulgar somente quem a gente realmente acredita que faz um bom trabalho. E eu acho que é isso. Considerações finais, Racine. Tá lindo, dente? Tá lindo. Tá lindo. Você é muito lindo. Não, tô falando do meu dente. Seus dentes estão lindos. Quem trata dos meus dentes é a doutora Ainati. A clínica da doutora Ainati é do lado da Enel. É uma parceira nossa, um excelente profissional. E tô aqui levando o nome da clínica para vocês. Eu recomendo. É uma grande profissional. Tem desconto para podcaster? Tem, com certeza. Com certeza.
Com certeza. É uma profissional muito preparada e está sempre cheio lá, do lado da clínica, ali do lado da Enel, a clínica. Eu me trato lá e recomendo. É uma parceira nossa aqui também do podcast, a clínica. Essa recomendação foi espontânea, né? Porque até então ninguém tá... Eu poderia falar da Temper Búzios, da vidraçaria também, recomendo, é outro parceiro nosso. Não tá aqui a logo do pessoal, porque como hoje foi estreia, não deu tempo de preparar tudo, né? E lembrando também que esse daqui é um episódio piloto, muito piloto, né? Não é nem o primeiro episódio, a gente aqui fez um teste ao vivo. Piloto que se sumiu, né? A gente tá testando aqui como é que funciona a nossa dinâmica. Tá usando até a caneca do estúdio. Estamos usando a caneca aí do estúdio. Quem quiser também fomentar a parte de podcast em Búzios aí também, pode vir aqui na Búzios Connect, faz uma visita, conhece o pessoal gente boa. Isso aí. E eu acho que é isso aí, né, Racine? Nós vamos fazer umas canequinhas também do nosso podcast. Então espero que vocês aguardem ansiosos pelo próximo, vai ser um por semana. Isso não é bebida alcoólica, tá? O meu era, mas tudo bem. Mentira. Então acho que vai ser uma vez por semana, né, Racine? Vai ser uma vez por semana. E a gente vai sempre falar de temas com o Racine falando com bom senso e eu sendo eu. Mas o presidente do estúdio disse que tem que apertar para caber 4 dentro desse mês, que já está quase no meio. É isso aí. Essa é a ordem dele. Mas aí a gente... É porque a gente tá no flow de Búzios, né? Flow de Búzios. Cara dele. Então é isso aí. Quer aparecer aqui, Fábio? Fábio é um cara envergonhado. Né? Só tá no episódio número 1000 do podcast dele. Fala de longe alguma coisa, Fábio? Não tem vergonha, não. Só vocês que são os protagonistas. Só não quero aparecer porque vocês falaram muita besteira. Vamos comprometer. Não, mas pode cortar. Vai sobrar 5 minutos de podcast. Cortar nada. Cortar Olha. Então é isso aí, gente. Vamos encerrar então. Até a próxima. Eu agradeço aí. Vamos agora toda semana estar com a gente. Como é que fala? Dá um like, aperta o sininho, lembra aí, pô. Dá um joinha. Curte. Compartilha. Se inscreve. Se inscreve no sininho, não é isso? E eu que bebi. Se inscreve no sininho, compartilha a visualização e se cadastra. E se cadastra. Senão, aí não dá, né, cara? Dá uma força e um abraço.